Tendo chance. Então tá. Beleza, então tá todo mundo vendo. Se alguém não estiver vendo, avise, chore, grite, não grita, que não vai adiantar que eu não tô ouvindo. Né? Então tá bom, gurizada, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho. Vou repetir agora, né? O nosso mantra. Então, leiam em inglês, leram bastante, né? Essa semana, leram reportagens, leram tirinhas, resolveram provas do ano passado. Espero que sim, né? Leram, colocar a legenda da sériezinha em inglês para vocês lerem, enfim, tudo vale. Negócio é em inglês, tá? Olha só uma coisa, semana que vem, na próxima aula, a gente vai falar sobre. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Enem, eu quero ver algumas questões do Enem com vocês. São 5 questõezinhas, aquele tipo de coisa, mas são 5 questõezinhas importantes. A gente está agora nessa função, não sei como é que vão ficar as datas, né? Se vai ser em setembro, grande sacanagem, mas sabe-se lá o que vai acontecer. Então vamos dar uma comentada isso na semana que vem, já estou avisando para vocês. Eu vou tentar, imagino que vai funcionar. Com os outros links funciona. Eu boto o link para vocês da prova, tá? Para vocês conseguirem abrir e mas, enfim, se vocês quiserem se adiantar, vocês sabem que no site do INEP, né? Vocês já estão, enfim, vocês têm as provas todas disponíveis e a gente vai dar uma olhada na prova de 2019, agora, a do ano passado, e vai conversar um pouquinho sobre ela, tá? Sobre as questões, os enunciados, por mais que não tenha muita matéria, né, gramática, tem matéria em torno da gramática para falar, mas tem algumas coisas que vai ajudar vocês a responderem as questões, no mínimo, ajudar vocês a ganhar um pouco de tempo nas questões, né? São só 5 questõezinhas, o nível da prova não é especialmente difícil, né, para vocês que estão se preparando para a prova de URGS e PUC, nem parece uma brincadeira, né? Mas são 5 questões que vocês conseguem gabaritar com alguma facilidade, com algum esforço, claro, não vai vir de graça, né? Mas vocês conseguem, então, com um objetivo muito real, conseguir fazer essas 5 questões. Então, vamos conversar sobre isso, tá? E lembra que 5 questões são 5 questões, né? No peso total da prova de linguagens, essas 5 questões fazem a diferença, tá? Então, quem quiser já se preparar e já dar uma olhada, quem não fez o Enem do ano passado, ou já quiser abrir arquivo, eu vou tentar, enfim, mandar para vocês um site, o link do site para vocês abrirem na semana que vem, tá? Mas a gente vai dar uma comentada na prova de 2019. Anyway, mas isso é semana que vem, tá? Essa semana, eu quero falar uma coisa com vocês. Quase todo ano, não é todo ano, mas é muito frequente cair na prova, que são as preposições. Olha que emoção, já começaram a chorar de emoção, o cara veio de tarde, já abre o computador, aquela coisa toda, né? Para falar de preposições. Preposições são chatinhas, é uma pedra no sapato, tá? De todo mundo, não só de vocês, de falante nativo também, né? Mas é uma questãozinha que cai quase todo ano. Então lá, aquelas fatídicas, a gente conta nos dedos, né? O ano que não tem as fatídicas lacuninhas para vocês completarem com as preposições adequadas, né? Às vezes eles colocam um pronome relativo ou uma conjunção ali no meio, mas as preposições aparecem com bastante frequência, tá? Então é uma coisa que vale a pena vocês darem uma olhada. Em grande parte, a questão de preposições, ela é chata porque a gente tem inúmeras, incontáveis, mas inúmeras preposições, é bastante coisa, né? E é uma questão de vocabulário, até certo ponto, muita coisa funciona, vocês conseguem fazer um paralelo do português com o inglês, tá? Então, muita coisa vocês conseguem associar o e com o com, esse tipo de coisa, né? Mas isso não vai funcionar todas as vezes. Sempre tem aquelas coisas mais chatinhas que, em geral, é essas que a banca vai perguntar, tá? Então, é uma questão de conhecer essas preposições, saber o significado delas. E aí tem uma coisa assim, tipo preposições de movimento, a gente vai falar algum de lugares, de movimento, esse tipo de coisa. É basicamente vocabulário, saber o que é em cima, o que é embaixo, o que é do lado, o que é atrás, o que é na frente. Esse tipo de coisa, né? E o também não vai mudar muito do português. O que está na frente, o que está em cima, tá em cima, tá?
Tem algumas diferenças não, mas peculiaridades do inglês que a gente vai falar agora mesmo dessas, tá? Mas esse tipo de coisa em grande parte é vocabulário. A gente tem também uma questão de regência. O verbo ou o adjetivo, assim como em português, ele tem sua regência, né? Ele pede aquela preposição, às vezes ele vai aceitar mais de uma, tá? Mas ele pede aquela preposição. E aí, de novo, muita coisa vocês conseguem fazer um paralelo com o português, tá? Mas isso não vai funcionar em 100% das vezes. Do tipo, a gente tem situações que são bem clássicas, do tipo o married, que é o casado. Tá? Married seria casado. Se tu tá pensando em português, tu vai dizer casado com e tu vai dizer married with alguém. Tá? Ah, he's married with my sister. Isso é o clássico falante de português falando inglês, tá? Só que a regência do inglês não é married with, a regência do verbo marry em inglês, por mais que faça sentido, mas a regência não é with, a regência é to, tá? Então eu diria que she's married to my sister, he's married to the queen, certo? Ele não é married with. Por quê? Porque sim, tá? É a regência. Vocês têm no material de vocês uma lista de preposições e vocês também têm uma lista relativamente, na medida do possível, né, completa dos verbos mais comuns e as regências deles, tá? Então, deem uma olhada nisso, né? Esse é o tipo de coisa também que vocês conseguem praticar, né? Vocabulário, tu tá lendo, se alguém lê um verbo, lê uma palavra, já presta atenção na preposição que tá vindo junto com ele, tá? Então, é baseado em alguma coisa, certo? E esse tipo de coisa. Deem uma olhada e façam um exercício. Esse é o tipo de coisa que prático vocês conseguem fazer. Qualquer exercício de preposição, eles são quase sempre todos os mesmos tipos de preposição. Não tem muito o que fugir do deixa lá com escolhe a alternativa correta, né? Esse tipo de coisa não tem muito o que fugir disso. Vocês têm listas e listas e listas de exercício de preposição em inglês, tá? Em páginas para estudante de inglês, eu já falei para vocês da English-grammar.apps, tá? Que tem várias listas de exercício, então aproveitem e façam, tá? É uma questão de prática, né? Mas eu quero falar mais especificamente sobre algumas preposições que dão mais problemas e que são mais difíceis da gente entender. Primeiro a gente começa com as clássicas, fatídicas, todo mundo já cruzou com elas, que são as ins, ons e ats, né? Que pra gente em português com algumas poucas diferenças, é tudo a mesma coisa. Pra gente, a gente acaba usando tudo em, ou no, ou na, né? Com alguma outra diferença, tá? Mas a gente tem dificuldade para entender quem é que é quem. E, inevitavelmente, com uma frequência bem grande, no meio das preposições ali, das lacuninhas, eles nunca deixam, dificilmente vão deixar uma lacuna só para vocês, né? Eles normalmente deixam 3 ou 4 lacunas para vocês preencherem. Inevitavelmente, ali no meio vai ter um in, ou um at, né? Eles aparecem muito e é sempre um prato cheio para a banca perguntar esse tipo de coisa, tá? É porque é confuso mesmo, é chatinho mesmo. Aí, seguinte, essas preposições, elas se dividem, primeira coisa, elas se dividem em preposições, elas podem ser usadas para tempo, ou elas podem ser usadas para lugar. Quando eu estou me referindo a dia, no domingo, no sábado, em 1998, enfim, esse tipo de coisa, tá? Ela é uma preposição de tempo, quando eu estou falando que é em Porto Alegre, na sala de aula, tá? Esse aí é uma preposição de lugar, tá? Vamos começar com as preposições de tempo, por quê? Porque essas são aquelas que vocês têm que dar uma lembrada nelas, porque elas são, os casos são bem mais limitados, os casos são bem mais definidos, né? E então elas são aquelas que a gente consegue usar para eliminar a alternativa, né? No meio delas ali apareceu um in, on ou at, precedendo um advérbio de tempo, né? Uma frase que indica tempo, tá?
vocês já conseguem eliminar, né, uma ou outra alternativa, no mínimo umas duas alternativas, porque aquela preposição não está sendo usada corretamente. É mais fácil da gente lembrar dos casos, tá? Então, pensem numa coisa. Meu conselho para vocês é, lembrem quando é que vocês usam on e o at, porque eles são exceção, tá? Então, lembrem dos casos do on e do at, e não vou dizer que vocês vão saber dos casos do hino, mas o resto, que não é on e at, vocês botam hino. Ele é bem mais comum, ele tem uma incidência muito maior, tá? E aqui a gente não tem muito como pensar se ele é dentro, ou se ele é sobre, ou alguma coisa do gênero, porque a gente está falando de tempo, a gente não está falando de uma coisa física, não pode ser dentro de alguma coisa, tá? Então, se eu estou falando do The Book is on the Table, tu ainda consegue fazer uma relação, mas aqui fica mais complicado. Então, lembrem o seguinte, quando é que vocês vão usar o at? Vocês vão usar o at na frente de horas e vocês vão usar o at na frente de night, bem especificamente, tá? Então, eu diria coisas do estilo at 7:30, às 7, at 9:30, at midday, ou alguma coisa do gênero. Se essa hora tem um nome bonito, tá? Ela continua sendo uma hora. Então, do tipo, eu falar meio-dia ou meia-noite, 12 horas, tá? Eu falar na hora do almoço, é lunchtime. Lunchtime é um nome bonito que eu coloco pro meio-dia, uma hora, sei lá que horas que faz o intervalo de almoço, tá? Então, at lunchtime. Qualquer coisa que está designando um horário específico que tu pode marcar no relógio, tu vai botar at, né? Tu vai botar o at na frente do night. E por que eu estou dizendo na frente do night? Porque todos os outros períodos do dia, manhã, tarde e à noite, o evening, tá? Vocês vão usar o in. Então, eu falo in the morning, in the afternoon, in the evening, mas eu vou falar at, tá? Então, lembrem da hora, lembrem do night. A gente tem uma questão também que são os long holidays. Por long holidays, pensem em feriados longos, né? Mas pensem o seguinte, um holiday a princípio é um dia, o 7 de setembro, esse tipo de coisa. Long holidays, eu tô falando de coisas assim, o carnaval, a Páscoa, o Natal, enfim, alguma outra coisa que nunca não é um dia só. Feriado oficial, seja só terça-feira, carnaval não é um dia só, carnaval não é só terça-feira, carnaval começa na sexta, no sábado e vai até a quinta, no mínimo, tá? Então, tu vai falar at carnaval, at Christmas, se tu tá te referindo ao feriadão do Natal inteiro, tá? Então, tu vai falar o at, nesse tipo de situação, esses festivais, essas coisas mais longas, às vezes tem, sei lá, enfim, até São João. São João é aquela época toda, não é? No dia 24, 23, não lembro que dia é de junho. Então, não está falando do dia, João, está falando das festas juninas, é um mês inteiro, praticamente. Mesmo que não seja feriado, que tenha que trabalhar, tá? Então, você está te referindo a esses long holidays. Então, hours, night, e esses festivais e feriados longos é quando tu vai usar o at. Quando é que tu vai usar o on? Tu vai usar o on na frente de dias e datas, tá? Por dias, pensem em qualquer coisa, dia do mês, dia da semana. Então, é on the 25th of May, certo? On Wednesday, né? Dias que tem nome bonito, do tipo My Birthday. My Birthday é um nome bonito que eu digo para chamar o dia 7 de outubro, no caso, que é o My Birthday. Então, eu vou falar On My Birthday, tá? Eu poderia dizer On October 7th, ia dar a mesma coisa, tá? O Dia da República, Corpus Christi, Finados, esse tipo de coisa que tu tá te referindo a uma data, um dia específico. E qualquer outra data em que o dia seja incluído. Não interessa se tem mês ou se tem ano. Se o dia está incluído, é um dia. Então, eu vou dizer on the 11th of May, por exemplo, certo? De 1997. Ó, tá? No dia 11 de maio de 1997. É uma data histórica, no 15 de novembro de 1889, não interessa. Tá? Se foi em 1100 alguma coisa, não interessa. Continua sendo
uma data é um dia. Aí lembrem do seguinte, eu falei para vocês que em festivais longos ali, aqueles feriadões, esse tipo de coisa, a gente fala on, tá? Daí a gente fala at, desculpa, acabei de dizer para vocês at, tá? Só que aí tu tem uma diferença de eu dizer, por exemplo, que eu vou viajar para a praia no Natal, né? Quando eu digo que eu vou passar o Natal na praia, por exemplo, eu vou viajar para o interior, para minha cidade, passar com minha família, em geral, quando tu fala isso, tu não está dizendo que tu vai passar o dia 25 com a tua família, que é o Natal propriamente dito, né? Tu vai viajar no dia 22, 23, enfim, sei lá, até que dia lá, que dia da semana cai, o dia que tu faz folga, tá? E tu vai voltar no dia 26, 27, se tu der sorte, que indo até o ano novo, inclusive, tá? Então, quando tu tá falando desse tipo de coisa, o Natal, toda a função natalina ali, tu vai falar at Christmas. Mas se eu tô falando, por exemplo, que eu vou jantar na casa da minha sogra no Natal, ou na véspera de Natal, no dia 24, aí eu vou dizer I'll have dinner at my mother-in-law's on Christmas Eve, ou on Christmas Day, né? Eve é a véspera, tá? Então, on Christmas Eve, eu tô falando da véspera de Natal, que é o nome bonito do dia 24 de dezembro, tá? Então, tu tem essa diferenciação aqui entre o que é, por exemplo, às vezes alguns desses causam confusão, né? O que é Natal, o que não é Natal, tá? Tá falando de um dia on, tá falando de uma semana at, né? E sempre que o dia estiver incluído, tudo on, não interessa. Mas se eu botar, às vezes os americanos, especialmente, eles colocam o mês na frente, eles vão falar em vez de 11 de maio de 1997, eles vão te dizer maio 11 de 1997, certo? Em inglês americano isso é bem comum, não interessa, continua sendo um dia especial no tempo, tá? Então é on May 11th, 1997 ou on 11th of May, 1997, não interessa, tá? Então, esses são os casos que vocês têm que lembrar quando é que vocês vão usar o on e quando é que vocês vão usar o at. Seguinte, em relação ao weekend, que é o fim de semana, tá? O weekend aceita as duas preposições. Ele pode aceitar tanto on the weekend, vocês estão considerando como um dia, e é bem mais comum nos Estados Unidos, ou vocês podem dizer at the weekend, que vocês estão considerando 2 dias seguidos ali como um feriadão, né? E vamos dizer at the weekend, que é mais comum no Reino Unido, no inglês britânico. Na prova eles podem cobrar qualquer um dos dois de vocês, mas teoricamente os dois vão funcionar, tá? Então na frente do weekend, qualquer uma das duas vai funcionar, não é isso que vai eliminar uma alternativa para vocês, por exemplo. Porque se eles disserem, se a única diferença for alternativa A at the weekend e a alternativa B on the weekend, vai ter recurso e, né, porque os dois são possíveis, tá? Então, lembrem que o weekend pode ser com qualquer um deles. O resto, tudo que não está mencionado aqui, vocês vão botar in. Então, eu já disse para vocês, vocês falam in the summer, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, né? Se for só o mês, vocês vão falar in. Então, eu vou falar in May, em maio. Se for só o ano, in 1997, in 2001, tá? Se for a estação do ano, in the summer, in the winter, in the fall, in the spring, né? Se for o século, in the century. Se for um período histórico, in the Middle Ages, na Idade Média, tá? Então, tudo in. O que não for, o on e at ali das exceções, né? Então, lembrem ali quando é que vocês não podem usar o in, tá? E isso basicamente resume o uso dessas preposições com os casos de tempo, tá? Com os casos de lugar, a coisa fica um pouquinho mais complicada, porque as possibilidades são bem maiores, tem muito mais possibilidades, tá? Aí a gente tem umas questões de uso, às vezes mais de uma vai ser possível, dependendo do sentido, tá? E às vezes é uma questão de uso mesmo, certo? A ideia é que vocês, o ideal é que vocês entendam a diferença do que é o in, o que é o on e o que é o at, né, para vocês conseguirem ter uma ideia. Quando a gente está falando de situações físicas concretas, de lugar mesmo, né, de estar dentro de algum lugar, a sala de aula, o aeroporto, enfim,
tá? Agora, o resto, aí vai depender do verbo que está vindo junto, certo? Aí pensa em uma coisa assim, ó, o in é literalmente dentro, o on é o sobre, mas é o sobre de em cima, o on ele tá dando uma ideia de contato para vocês, ó, ele tá apoiado, por isso the book is on the table, ele tá sobre a mesa, tá? Lembrem que o oposto do on é o off, com 2 Fs, por isso que a gente tem o on e o off lá do ligado e desligado, né? Dentro das aulas de física lá do circuitinho que abre e fecha, faz contato, tá on, não faz contato, tá off, tá? Então lembrem que um é o oposto do outro, mas o on, a princípio, a ideia dele é de sobre, tá? E o at, ele não tem uma tradução muito específica pra gente, a gente não tem como traduzir, ele é um em alguma coisa. Mas imaginem uma diferença, por exemplo, de tu tá on the beach, in the beach e at the beach, né? Com a ideia que vocês estão passando. Lembre que o in é dentro, então se tu tá in the beach, tu tá literalmente dentro da praia, tu tem que estar dentro d'água falando. Onde ele tá falando, não tá vendo ele tá lá in the sea, in the water, né? On the beach, tu tem que estar lá tomando teu banhozinho de sol em cima da areia ali, pegando teu câncer de pele, aquela coisa toda. On the sand, tá? Tu tá on the beach, tu tá on the sand. A não ser que seja Jesus que caminhe sobre as águas, né? Nesse caso, vai ficar um troço desse na prova, certo? Aí até pode ser on the waters, né? Mas a princípio é in the water, né? Lembrem disso. E aí, fora isso, tu tá lá no on the beach, tá? Só que aí tu tem o at do beach, que é mais chatinho pra gente entender a moral da história. Pensem que o at, ele tá pegando alguma coisa como um ponto de referência, ele não é exato, tá? Ele não é tão específico quanto o in ou quanto o on. Então, pensem o seguinte, at the beach, o que tu tá dizendo que na verdade não interessa aonde tu tá, tá? Isso é aquele tio que vai pra praia, tem uma casa em Tramandaí, todo mundo tem um tio desses, que tem aquela casa em Tramandaí, Capão Novo, alguma coisa do gênero, em Arroio do Sal, certo? E a criatura vai pra praia todo santo final de semana, em julho, em agosto, tá um frio desgraçado, chovendo, ventando, a criatura vai pra praia, tá? E aí tu liga pra ele, tio, onde é que tu tá? Ele vai te dizer, eu tô na praia, né? A casa fica 2 km da praia, porque tu não sabe nem para que lado fica o mar, certo? Mas ele tá te dizendo que ele pegou aquela praia como um ponto de referência. A verdade é que não interessa para vocês onde é que ele tá. Se ele tá no calçadão, se ele tá no centrinho, se ele tá na beira da praia, se ele tá socado dentro de casa. Na praia. O fato é que ele não tá aí na casa dele, em Porto Alegre, ou na tua casa. Ele tá na praia. Então, tu pegou aquela praia toda como um ponto de referência. Ele é o menos específico, tá? Aí pensem o seguinte, assim, agora pensem em casos, tudo que é lugar definido, seja fechado, pode ser fechado mesmo, do tipo in the classroom, né? Ou só delimitado, do tipo in the park, tudo é está dentro, in the garden, in the park, com cidades, países, normalmente tu vai usar o in, arrive in Porto Alegre, is in Brasil, is in Europe, né? Porque tudo são regiões, lugares que tu tem uma fronteira, um lugar delimitado, tá? Então, nesse tipo de coisa, tudo in. Aí tu vai entrar também no in my pocket, ele tá dentro do meu bolso, in my bag, ele tá dentro da minha bolsa, né? Então, ele tem essa ideia de in. O on, ele tem a ideia de sobre, então tudo que é superfície, a mesa, o chão, o andar do prédio, on the fifth floor, tu não mora dentro, né? Tu mora sobre a terra, o planeta, né? A gente não mora dentro da Terra, né? A gente mora em cima, sobre, na crosta terrestre. Então, on Earth, the first man who walked on the moon, que caminhou sobre a Lua, né? Na superfície da Lua, tá? Mas é in the ocean, porque é dentro, o oceano é dentro, os peixinhos que estão, as tartarugas, enfim, life, né, as algas, a vida marinha in the ocean, porque o ocean, sim, ele está dentro do oceano, ele não está em cima do oceano, tá? Então, essas pequenas diferenças. Aí pensa no seguinte, o chão, on the floor, né? Tu bota aqui, ó, o quadro aqui, ele está on the wall, ele está em cima da parede, né? Os
fios aqui na tomada que a gente não está vendo, tá? Eles estão in the wall. Mas, de novo, a não ser que esteja emparedado, tu tá on the wall. A tinta, mesmo seja uma coisa muito fininha, a tinta que tu coloca é on the wall. O lápis no papel é on paper. Né? É uma superfície que tu tá aplicando uma tinta ali em cima. A mesma coisa vale para o corpo de vocês. Tudo que vocês colocam no corpo de vocês é no corpo de vocês. A não ser que vocês estejam injetando, engolindo, dando comidas, remédios, drogas, álcool, enfim, o que vocês quiserem, né? Aí é in, tá? Agora o resto tudo é on. Roupa, maquiagem, acessórios, é tudo on. You put on a coat, you put on makeup, you put on earrings, é tudo on. E o oposto é tudo take off, né? Que é o retirar de cima de ti, tá? Mas creme, protetor solar, acessórios, tudo em geral que tem em cima do corpo de vocês é tudo on. Ele vai vir com um verbo de movimento, mas é tudo on, tá? Então, essa é a ideia. E o at, de novo, é quando tu pega aquilo tudo como um ponto de referência, né? Aí imaginem, por exemplo, a diferença de, não agora, porque isso não vai acontecer, vocês estão trancados em casa, mas pensem na diferença que vocês têm, por exemplo, pensem na vida pré-quarentena, normal, alguém chega na casa de vocês, atrás de vocês, procurando vocês, né? E o pai e a mãe de vocês vai dizer assim, não, ele não tá aqui, ela não tá aqui, he is at school, ele tá na escola, tá? Ela vai dizer at school. Por que ela está usando at school e não in the school? Ela poderia dizer in the school, poderia, mas aí ela está sendo mais específica. Ela está dizendo literalmente que ele está dentro da escola, do tipo, tu tá parado na frente do coito esperando para te dar uma carona, assim, já que tu tá dupla, aquela coisa toda. I am in the school. Aí sim, eu tô dentro da escola, não saí aí, por isso que tu não tá me vendo aí na frente, tá? Agora, para tua mãe, que está simplesmente dizendo ele não está aqui, ele está na escola, tá? Não faz diferença nenhuma para ela em que parte da escola tu tá. Se tu está na frente da escola, tu está dentro da sala de aula, tu está no laboratório, tu está no pátio, tu está matando aula na pracinha da esquina. Ela não sabe, tu tá indo school. Ela está dizendo que tu não tá aqui, tu tá lá. Pegou aquela escola toda como um ponto de referência, tá? Então, normalmente, nessas afirmações mais genéricas, assim, de, na faculdade, no colégio, né, enfim, tu vai usar o at, na biblioteca, no cinema, a não ser que tu esteja especificando que tu estava dentro daquele lugar, tá? Uma coisa é eu dizer eu dentro do cinema, dentro da escola, e outra coisa é eu dizer na escola. Então, o at no school seria ele estar na escola, em algum lugar de lá. Tá? E o in the school seria ele estar dentro da escola. Então, a diferença é um pouco essa, tá? O ideal é que vocês pensem nisso em relação ao at, né? Aí a gente tem umas questões que são umas questões de uso, do tipo assim, transporte, meios de transporte. A princípio, vocês vão usar o on e o off como meio de transporte, tá? Para imensa maioria, porque eles vão ter a ideia de on e off, ele tem a ideia de embarcar e desembarcar, então é on board, que é estar a bordo, tá? Então tudo que embarca e desembarca, do tipo ônibus, avião, metrô, trem, sei lá, navio, barco, todo esse tipo de coisa que embarca e desembarca, tu tá, get on the bus, get off the bus, get on the plane, get off the plane, certo? E tu tem outras coisas que é tipo assim, moto, bicicleta, cavalo, que tu tá literalmente on, tu tá montado em cima daquela bicicleta, daquele cavalo, certo? Então tu também é on e off, porque tu tá, o sentido, a ideia, o uso é um pouquinho diferente, mas é tudo com on e off, tá? O porquê é um pouquinho diferente, um é de embarcar e desembarcar, o outro é literalmente de estar sobre, em cima, né, do cavalo, da bicicleta, da moto, até do skate, né, enfim, skate, patinete, tudo é tudo on e off, tudo tem contato, tudo se apoia em cima, tá? Os únicos que são diferentes, porque sempre tem o que é diferente, né, óbvio, tá? É isso, Eduardo, on e off é quando for em cima, mas aqui, ó, pensa o seguinte, aqui a gente está falando de transporte público, tá?
transporte público ou não necessariamente público, mas tu tá em cima, tu monta numa bicicleta, tu monta num cavalo, numa moto. Por causa do ônibus ou do avião ou do barco, não é porque tu vai montar em cima, tu não vai em cima do avião, né, ou em cima do ônibus, é porque tu tá embarcando no ônibus, tá? Mas pensa no on e no off, lembra de novo que ele tem que ter a ideia de apoio, de contato, uma coisa tem que estar encostada em cima da outra, porque tu tem a diferença do above, por exemplo. Tá? O above é o acima e não o em cima. Às vezes, para a gente em português, elas são a mesma coisa. Eu posso dizer que o teto, por exemplo, aqui, ó, mas enfim, se vocês olharem aqui o teto da minha casa, tá? Ele tá, em português eu posso dizer que ele tá acima da minha cabeça, eu vou dizer que ele tá em cima da minha cabeça. Em português as duas são praticamente aceitáveis, por mais que uma possa ser um pouco mais correta que a outra, mas falando totalmente a gente usa os dois. Em inglês é diferente. O teto, por exemplo, ele não pode estar on my head, porque ele não está on my head, ele está above my head, ele está acima da minha cabeça, tá? Então, coisas do estilo. O teto, o céu, o chefe, numa ideia de hierarquia, o teu chefe, o teu comandante, está on you, porque aí parece que ele está literalmente na tua garupa, tá? Aí, se ele estiver literalmente montado em cima de ti, ele vai estar on you. Mas na hierarquia das coisas, né, ele tá above you, ele tá acima de ti, tá? Na música do John Lennon, que ele fala, imagine, there's no God above us, only sky, acima da gente apenas o céu, tá? Então, quando tu vê situações dessa ideia de hierarquia, né, como em exercícios, as palavras mencionadas acima, certo? Então, é o above ou below. Então, o on é o sobre, o em cima, mas cuida porque ele é mais específico, tá? Tem que ter essa ideia de apoio, lembrando do The Book is on the Table, tá? Essa, a princípio, essa é a ideia. E com transporte público, às vezes é literal, porque tu tá literalmente em cima, montado no negócio, ou é porque ele tem a ideia de embarcar e desembarcar. Aí, eu voltei. Para me derrubar aqui, mas eu voltei. Rapidinho, então, só para terminar. Então, acho que deve estar acabando, mas deixa eu te dar mais um minutinho aqui só para terminar aqui, só para concluir. Então, lembra dessa ideia do on e do off, tá? Em transporte público, tudo é on e off, com exceção de carro, tá? E hoje em dia, táxi ou Uber, né? Hoje em dia, tu pode incluir também um Uber nessa ideia, que aí é in e out, aí é entrar e sair. Tá? O oposto do in, a princípio, é o out, né? Que é o dentro e o fora, o on e o off, e o in e o out. Tá? Então, in the car, out of the car. In the taxi, out of the taxi. In the Uber, out of the Uber. Tá? Então, essas são exceções, o resto tudo é on. Meio de comunicação, tudo on também. I read it, I saw it on TV, on the radio, on the news, nas notícias, pode ser no jornal, na internet, enfim. On the internet, on Facebook, on Instagram, tá? Então é tudo on, meios de comunicação é tudo on, ok? Com exceção, porque sempre tem exceção, né? De book, tá? Porque aí tu está dando a ideia de ele estar incluído naquela história, naquele universo. Então, I read it in a book, on paper, but in a book, tá? Então, essa é, a princípio, essa é a ideia, a diferença aqui para vocês, tá? A gente tem mais um monte de diferençazinhas aqui, detalhezinhos, questão de rua, por exemplo, endereço, pensa no seguinte, rua que vocês procuram no Google, tá? Que tem nome, que é o endereço, né? Essa rua é on, então on Fifth Avenue, on Independência Avenue, certo? On sei lá o que, essa rua, né? Quando tu tá falando do andar, é on the fifth floor. Quando tu tá falando do apartamento ou da casa, o número da casa do apartamento é in
In number, não sei o que, in apartment A, 10, B, certo? Esse, então, aqui faz esse tipo de diferença. Mas eu posso dizer, eu posso usar a ideia de in the street. Tá. Ah, mas tu acabou de dizer que era on Fifth Avenue, certo? Não é porque uma avenida ou outra rua. É essa expressão in the street, ok? Quando eu tô falando, por exemplo, aquela coisa que vocês devem ouvir do pai e da mãe de vocês, agora não de novo por causa da quarentena, mas deve ter passado a infância de vocês ficavam vendo TV no celular, no computador, né? E o pai e a mãe de vocês, ai, guri, vai pra rua, vai pegar um sol, só fica dentro de casa, aquela coisa toda, todo mundo ouviu isso, né? Uh, vocês ouviam, ai, quando eu tinha a tua idade, eu passava o dia inteiro jogando futebol na rua, brincando na rua, minha mãe não sabia nem onde é que eu estava, só voltava de noite para casa. Hoje em dia, se vocês fizerem isso, irem passar o dia inteiro na rua e voltar só de noite para casa, eles vão ter um troço, mas, né, vão ficar incomodando. Em inglês, eles diriam essa mesmo zoom que os jovens, crianças em outros países também ouvem essa mesma história, né? Eles falariam que I spent my whole childhood in the streets, na rua. Esse na rua aqui, ele não está dizendo literalmente na rua, ele não é uma rua específica, não tem um endereço, eu não passei a minha vida inteira na rua X, eu passei na rua no lugar de fora de casa, só, certo? Então, o pai e a mãe de vocês também estavam na rua literalmente, né? Já tinha carro no tempo deles, eles iam ser atropelados, tá? É só a ideia de estar por aí, estavam pelo bairro, enfim, no pátio, no quintal, em algum lugar que não era no caso. Então é essa ideia do in the streets, a ideia de outside, tá? Animais abandonados que moram in the streets, que moram nas ruas. Você não sabe exatamente onde é que esses pobres bichos moram, se eles moram numa caverna, num terreno, sei lá, certo? Eles moram na rua, a ideia de eles não têm uma casa, tá? Então é mais específico, é diferente do on the street that I live, na rua onde eu moro, tá? Que é mais específico. Então vocês têm algumas coisas que são mais detalhezinhos, ok? Mas o ideal aqui para essas preposições de lugar é que vocês entendam qual é a moral da história. De novo, só para encerrar, deem uma olhada no livro de vocês, tá? Vocês têm as listas ali com as regências mais comuns, né? E as listas de preposição com tradução e façam exercícios. Aproveitem e façam qualquer coisa que vocês encontrarem na internet de preposição, tá? Porque exercício de preposição é exercício de preposição. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão saber, certo? Então tá, crianças, deixa lá antes que importem aqui de novo, me tirem, certo? Me derrubem, tá? Deem uma olhadinha e lembrem que semana que vem a gente vai falar da prova de 2019 do Enem, só para dar assim, um pouquinho da gramática e vou falar um pouquinho de alguma outra coisa, certo? Kisses para vocês, beijinho, fiquem bem, até a semana que vem, lavem as mãos.